Olá, meus queridos, tudo certinho? Eu sou a professora Tamires e hoje nós iremos falar sobre o sistema digestório. Você sabe qual é a função do sistema digestório? Não? Vem comigo. O sistema digestório ele é responsável por garantir a absorção dos nutrientes. Através do que comemos, ele consegue fazer essa absorção e metabolizar, fazendo a transformação química necessária para nos manter com energia. Ele é responsável por garantir essa absorção dos nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. É nele que acontece a quebra dessas moléculas que nós ingerimos, os alimentos, e elas são quebradas em moléculas menores, garantindo assim, então, uma melhor absorção. Vamos conhecê-lo? Durante a digestão, acontecem dois tipos de processos: o processo físico e o processo químico. O processo físico, também conhecido como mecânico, e o processo químico. Existem dois tipos de processos: o processo químico e o processo físico. O processo químico é onde ocorre toda a absorção das moléculas menores, e o processo físico é onde existe a parte mecânica. Vamos entender melhor quais são as partes, os órgãos do sistema digestório e qual a função de cada um. Esses são basicamente o nosso sistema digestório. Temos a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e finalizando o ânus. A gente costuma chamar de tubo digestivo, porque realmente é esse o formato. De um tubo, a gente tem uma fonte de acesso de entrada e tem uma fonte de acesso de saída. Vamos falar detalhadamente sobre cada um deles, para que você possa entender como acontece esse processo de digestão. Começamos pela boca. Nossa boca tem um papel fundamental, é a porta de entrada. É nela que ingerimos o alimento e fazemos toda a parte mecânica, é onde acontece a mastigação. Com o auxílio dos dentes, nós conseguimos triturar os alimentos em partes menores e essas vão continuar o processo pelo tubo digestivo. A boca é responsável por toda essa quebra do alimento. É importante salientar que a mastigação ela deve ser bem efetuada para que possa facilitar o trabalho de absorção durante o percurso de digestão. É na boca que acontece a quebra dos alimentos, com auxílio da língua, o movimento da língua e todos os dentes. Nesse processo de mastigação, também contando com as glândulas salivares, que são produzidas logo abaixo da língua, acontece uma quebra desse alimento. Então, aí acontece o processo de mastigação, que vai resultar nessa quebra dos alimentos, e um fator importantíssimo, a digestão do amido, ela começa na própria boca, com auxílio da saliva. Então, assim, é uma série de processos que vai finalizar na digestão. Uma vez que esse processo de mastigação, de trituração dos alimentos é concluída, o alimento ele vai formar um bolo alimentar e vai descer fazendo o percurso do tubo. É na boca que acontece o processo de mastigação. Com auxílio dos dentes e das glândulas salivares, o alimento ele vai ser triturado em partes menores, facilitando assim a absorção desses nutrientes no organismo. A mastigação ela conta com os dentes, com o movimento da língua e também com as glândulas salivares, que são importantíssimas. Não podemos esquecer que é na boca ainda que acontece a absorção do amido, que é importantíssimo para o nosso organismo. Depois de processado esse alimento, ele vai se transformar num bolo alimentar. Isso mesmo, esse bolo alimentar vai percorrer todo o processo do tubo digestivo. E aí, passando por a faringe, através de movimentos peristálticos, esse bolo alimentar ele vai ser empurrado, essa expressão, para o esôfago. Por que eu falo empurrado? Porque esses movimentos peristáticos, eles são involuntários. É um movimento que particularmente empurra esse alimento
esse alimento para o esôfago. Esse movimento peristáltico ele é tão forte que tanto faz você estar de cabeça para baixo, ele vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Então, percebam que esse movimento peristáltico, depois de empurrar o alimento para o esôfago e finalmente chegar à parte do estômago, ele começa a, então, passar por um processo de digestão. Ao alimento chegar no estômago, que tem toda uma estrutura, ele vai receber o suco gástrico. Quando ele recebe o suco gástrico, ele vai começar, então, a digestão química das proteínas e dos carboidratos. Esse suco gástrico ele é importantíssimo na quebra dessas moléculas e também na absorção. E a partir daí começa a absorção dos carboidratos e também das proteínas, como já mencionado. É importante falar que alguns alimentos, eles têm o poder de agredir mais o estômago, como os alimentos ácidos. Então, é muito comum que, com o passar do tempo, o indivíduo que tem uma alimentação desregulada, rica em acidez, ele possa desencadear algumas doenças, como gastrite, úlcera, dentre outras. É importante salientar também que existem as glândulas auxiliares, como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que são também fundamentais no processo de digestão. Embora não esteja totalmente comprometida de maneira direta com a digestão, elas liberam substâncias que auxiliam nessa absorção dos nutrientes. Passando pelo estômago, os alimentos vão diretamente para o intestino delgado. É lá que existe a absorção propriamente dita dos nutrientes. O que acontece? Esse alimento, Então, o que eu preciso que você entenda na aula de hoje? A nossa digestão, a digestão humana, ela acontece por uma variedade de órgãos e por glândulas auxiliares, que produzem mecanismos para que essa digestão aconteça de uma maneira regular. A gente tem o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que são fundamentais nesse processo de digestão. Então, passando pelo intestino delgado, esses alimentos eles vão ser processados na sua última fase, que é pelo intestino grosso. É no intestino grosso que vai ocorrer toda a fase de absorção da água. Como assim, professora? Toda a parte que o organismo poderia absorver daquele bolo alimentar, ele absorveu. Então, quando o bolo alimentar chega no nosso intestino delgado, né, ele é absorvido e passa para o intestino grosso, vai acontecer o processo de absorção de água. E aí é onde vai acontecer a formação e o armazenamento e, finalmente, a eliminação das fezes pelo ânus. O processo de digestão é basicamente esse. Ficou claro? Vamos então recapitular a função de cada um desses órgãos. A boca ela é onde acontece o processo de iniciação da digestão. Vai iniciar pela boca e nela o alimento sofre a ação dos dentes, da saliva e aí começa esse processo de mastigação. A digestão mecânica inicia-se na boca, quando o alimento ele é quebrado em partículas. Passando pela boca, o alimento vai para a faringe, que é um órgão comum no sistema digestório. E assim, no sistema respiratório também, mas isso é um outro ponto. Vamos nos atentar ao sistema digestório. O bolo alimentar passa nesse órgão e segue em direção ao esôfago, através dos movimentos peristálticos, como eu já mencionei. O esôfago ele é uma espécie de tubo, ele apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento, que você pode achar muito, mas na verdade não é. E ele conecta a faringe ao estômago, é uma espécie de tubo conector. O bolo alimentar passa por esse tubo e, graças às contrações peristálticas que são feitas nos músculos que compõem os órgãos, garante que essa manutenção, essa movimentação do bolo alimentar em direção ao estômago. Então, assim, alguns livros colocam que os movimentos peristálticos começam somente a partir do esôfago. Outros colocam que começa a partir da faringe.
O que importa é, esses movimentos peristálticos permitem que o alimento tenha esse movimento de chegar até o estômago. Então, até que você coma de cabeça para baixo, esses movimentos peristálticos vão garantir que essa comida, que esse bolo alimentar vai chegar ao estômago. O estômago ele é responsável, né? Lembra, ele tem um formato de uma bolsa e assim, ele tem uma porção dilatada. Esse órgão recebe o bolo alimentar, mistura-se com a secreção do suco gástrico, né? E aí começa esse processo de absorção propriamente falando. Passando pelo estômago, o alimento vai direto para o intestino delgado. É a porção mais longa, porque ela é semicircular, vários formatos e tal. E aí o que acontece? Esse processo, né? Esse processo, como é o mais longo, consequentemente, também é onde acontece a maior digestão dos alimentos. Pode ter mais de 6 metros de comprimento. E assim, por esse processo, o mais demorado de todos, ele vai para o intestino grosso. É no intestino grosso que vai acontecer toda a absorção dos líquidos, né, da água, propriamente dito. E aí vai ser formado o bolo fecal, que são as fezes que finalmente é excretado pelo ânus. E assim finaliza esse processo de digestão. Lembrando que a digestão de alguns alimentos ela pode demorar em média de 12 horas. Depende muito de alimento para alimento. Você tenha gostado, espero que você tenha compreendido como funciona o nosso sistema digestório e quais são os principais órgãos responsáveis por essa digestão. Beijos no coração e até mais!